Olá, vamos começar nossa próxima aula de cálculo 1. Aula 8, assíntotas. Veja bem, em aplicações práticas encontramos com muita frequência gráficos que se aproximam de uma reta à medida que x cresce ou decresce. Aqui nós temos algum exemplo, né? Tá vendo? X está aumentando e o meu gráfico está aproximando dessa reta. Aqui meu x está aumentando e o meu gráfico está aproximando dessa reta. Aqui meu x está aumentando, tá vendo? E o meu gráfico está aproximando dessa reta. Essas retas são chamadas assíntotas. Então aqui nós temos uma assíntota, aqui nós temos uma e duas assíntotas, e aqui nós temos uma assíntota. Particularmente vamos analisar com um pouco mais de atenção as assíntotas horizontais e verticais. Assíntotas horizontais e verticais. Definição. A reta x igual a A é uma assíntota vertical do gráfico de y igual a f de x se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira, ou seja, pelo menos uma, não precisa ser todas. Por exemplo, se limite de f de x quando x tende a mais for igual a mais infinito, então x igual a A é uma assíntota horizontal. Se limite de f de x quando x tende a menos é igual a mais infinito, então y igual a A é uma assíntota vertical, aliás, né? Nós estamos analisando assíntota vertical. Se limite de f de x quando x tende a mais é igual a menos infinito, também é uma assíntota vertical. Ou, e por último, se limite de f de x igual a menos infinito quando x tende a menos. Né? Então, para x igual a A ser uma assíntota vertical do gráfico, qualquer uma dessas condições, se uma dessas condições for atendida, significa que x igual a A é uma assíntota vertical. Mais uma vez, não é necessário que todas as condições sejam satisfeitas. Se apenas uma delas for satisfeita, então x igual a A é uma assíntota vertical. Exemplo. A reta x igual a 2 é uma assíntota vertical do gráfico y igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Né? Vamos ver? Olha, de fato, limite de 1 sobre x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2 mais é igual aqui, ó, 2 mais. Um exemplo absurdo de 2 mais, 2,1. 2,1 menos 2, 0,1. 0,1 ao quadrado, 0,01. Ou seja, é o 0 mais. Tá? Estou falando um exemplo absurdo, que na verdade, o que significa x tende a 2 mais? É um número bem próximo de 2, mas é maior que 2. Né? Então seria 2,000 infinito 0 até 1. Eu dou um exemplo absurdo para a gente saber se é 0 mais ou 0 menos. Como o resultado foi positivo, aqui independente de ser 0,001 ou menos 0,001, ele vai ser elevado ao quadrado. Então, de qualquer maneira, vai ser um 0 mais. 1 sobre 0 mais é mais infinito. Né? Então, aqui ó, já atendeu a primeira condição, então eu já poderia afirmar que x igual a 2 é uma assíntota vertical. Mas também, se eu calcular limite dessa mesma função com x tendendo a 2 menos, também vai dar 1 sobre 0 mais, também vai ser, o limite vai ser mais infinito, também vai ser uma assíntota vertical. Aqui nós temos o gráfico dessa função, tá vendo? Então, tanto x... Aqui nós temos que x está, quando x vai aumentando, até antes de 2, né? Ele vai aumentar, vem lá de menos infinito, o valor de x vem de menos infinito, e à medida que ele vai aproximando de 2, a função, o gráfico da função vai aproximando dessa reta. Né? E aqui, à medida que x vem diminuindo, mas aproxima de 2, ele vai aumentando para essa reta.